Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso convidado hoje é Aron Gamal, autor do livro Estrangeiros, o Anfíbio Cultural na Prosa Brasileira de Ficção. Aron, onde nós podemos encontrar na obra de Moacir Scliar, né, indícios desse conceito de anfíbio cultural que você trata aqui em Estrangeiros, e principalmente a Majestade do Xingu? Muito bem. A Majestade do Xingu é um livro muito interessante, porque trata da vida do Noel Nultz, né, que foi um médico sanitarista. Noel Nultz foi um médico e indigenista nascido na Ucrânia em 1913. Veio para o Brasil ainda criança e foi morar em Recife, onde se formou na Faculdade de Medicina. Naturalizado brasileiro, em seguida o jovem médico passa a se interessar por saúde pública, especializando-se como sanitarista e tisiologista. Nultz foi o médico da primeira expedição Roncador Xingu, em 1943. A partir desse primeiro contato com os índios, resolveu se dedicar à defesa das populações indígenas e à erradicação das doenças oriundas do contato com o homem branco. Dirigiu o Serviço de Proteção ao Índio e foi o idealizador e diretor do Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas, criado em 1957 pelo Ministério da Saúde, que levou os serviços de saúde pública ao interior da selva amazônica. A biografia de Noel Nultz serviu como pano de fundo para o livro A Majestade do Xingu, de Moacir Scliar. O próprio Moacir Scliar seguiu também a medicina, se tornou um médico, também atuou nessa área. Então ele aborda no livro a saída da Rússia de um personagem que não é inicialmente o Noel Nultz, mas ele conhece no navio o Noel Nultz criança. Então ele vai mostrar esses dois lados. O narrador, né, o livro é narrado por esse pequeno amigo do Noel Nultz, que vem da Rússia, tem medo de atravessar o mar, a família está fugindo da Revolução Russa, está temerosa do que possa acontecer aos judeus, porque eles são judeus. Então ele conhece logo no começo da viagem, quando eles estão saindo da Holanda, o Noel Nultz, e os dois vêm juntos no navio. E o Noel Nultz, desde criança, vai se mostrar um incentivador dele, vai se mostrar corajoso. E durante toda a vida, esse personagem vai acompanhar o Noel Nultz. Ele vai perceber que o seu amigo de infância e de navio se torna famoso. E esse narrador, ele é apenas um pequeno e obscuro comerciante em São Paulo. E ele vai recortando jornais, revistas e acompanhando a vida do Noel Nultz, dizendo o que o Noel Nultz está fazendo e o que ele não está fazendo. Então são os dois lugares, né? O lugar daquele que conseguiu progredir, conseguiu se tornar um grande homem, alguém conhecido, e o lugar daquele obscuro comerciante. Mas só que esse obscuro comerciante é o narrador da história, então ele passa a ter também, do seu não lugar, procurar um lugar dentro da própria literatura. Então esse conceito do anfíbio cultural é essa dualidade que acontece no romance, o acompanhamento de um personagem que é um personagem real, histórico, e vai pouco a pouco se tornando bem-sucedido, e desse outro que não é bem-sucedido, mas acaba se realizando como aquele que nos conta a história. É o narrador, ele é o dono da história. É o dono da história. Ele é o dono da história. E, ao mesmo tempo, ele está narrando para o médico. O romance todo é ele no hospital. Teve um problema cardíaco e está narrando essa história para o médico. Ele fala: doutor, o senhor conheceu Noel Nultz? Ele foi também um grande médico, e vai contando essa história toda para um leitor, né, que seríamos nós ali que estamos assistindo, né? Muito bem. Agora, dentre os 5 escritores que você analisa aqui, tem um que não é brasileiro, que é o Samuel Havet, que é um judeu polonês e que foi alfabetizado em Yiddish. Quer dizer, ele ainda tem isso, né? Da língua. Quem foi esse escritor? O que você destaca da obra dele e dessa característica de anfíbio cultural? Então, o Samuel Havet, ele é um personagem que ele nasceu na Polônia. Ele veio criança para o Brasil na década de 30, fugindo da perseguição nazista, das leis raciais, do Terceiro Reich, né?
Então, ele chega aqui, a princípio, ele estuda, ele se torna um matemático. O Samuel Ravel ele vai ser matemático do Niemeyer, ele vai ser calculista do Niemeyer na construção de Brasília. É até interessante porque ele não é um professor de literatura, ele não é alguém da área de literatura, ele é um matemático, um calculista, um quase engenheiro, e ele vai trabalhar nessa área. E a literatura para ele é um prazer, ele passa a ser um escritor, um contista. Então ele vai abordar nos seus livros a questão do anfíbio cultural. Então eu estudei os contos do imigrante, onde ele aborda a vida de vários imigrantes. E esses imigrantes vivem numa situação extremamente difícil, porque a maioria são judeus que não conseguem se adaptar à cultura brasileira. São pessoas um tanto isoladas, né? Existe um conto em que há um senhor que foge do Holocausto, chega no Brasil, mas os seus parentes aqui são pessoas que não viveram a mesma problemática dele, são pessoas bem-sucedidas e ele não consegue se adaptar àquele meio da Zona Sul, de festas, de tomar uísque de noite, vão apenas à sinagoga como formalidade. Então, ele pega um navio para voltar, enquanto que esses familiares fazem uma viagem a Teresópolis. Mas só que esse navio vai levar ele aonde? Ele não tem mais lugar para voltar. Então, o Samuel Ravel ele vai tocar na inviabilidade desses personagens. São personagens inviáveis, como a questão do campo de extermínio, né? Os personagens também não têm mais a sua terra para voltar. Então, o anfíbio cultural do Samuel Ravel ele é mais doloroso, é como se ele fosse inviável, não há um lugar nem outro mais para ele, né? É um aprofundamento da questão. A própria vida do Samuel Ravel foi assim. Ele faleceu sozinho em Brasília e ele foi encontrado muitos dias depois de morto. Ele faleceu brigado com todo mundo, com a família e com o meio cultural no qual ele estava inserido. Então, ele viveu essa questão na pele também. Aron Gamal, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo livro, que eu espero que se torne uma referência na crítica literária brasileira. E o programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.